Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30, versos 18 e 19. Provérbios 30, 18 e 19. Está escrito assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, na rocha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Baseado nesse texto, eu quero então conversar um pouco com vocês sobre casamento, um mistério divino. Alguém tem dúvida disso? É curioso que o texto vai tratar de figuras, e figuras falam mais do que palavras. Imagens valem discursos. Você sintetiza um grande discurso com apenas um símbolo. E Jesus, como mestre dos mestres, usou símbolos, imagens. Por exemplo, quando ele vai falar da influência interna da igreja, ele fala: vós sois o sal da terra. Quando ele vai falar da influência externa da igreja, ele diz: vós sois a luz do mundo. Quando ele vai falar do mal que se aninha sorrateiramente, ele diz que é como fermento, pouco de fermento leveda a massa toda. Quando ele vai falar de humildade, ele não faz um discurso, ele pega uma criança. Quem não for como essa criança não pode entrar no reino de Deus. Quando ele vai dar uma ilustração sobre ansiedade, ele diz: olhe para os lírios do campo, observe os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, e Deus os sustenta. E assim, esse texto também vai usar imagens e figuras. Isso porque o casamento não é a união de 2 iguais. O casamento é a união de 2 diferentes e até opostos. É por isso que é um livro escrito com o título Os Opostos se Atraem. Você já pensou uma pessoa calada casar com uma pessoa quase muda? Ou uma falante demais casar com outra extremamente falante? Ou os 2 são explosivos, não tem nenhum para dar uma equilibrada? Dr. John Gray escreveu algumas obras, e uma delas ele diz: o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Um outro livro dele ele diz: por que os homens mentem e as mulheres choram? Há uma outra obra que diz: por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Obviamente, para descrever as peculiaridades do ser masculino e do ser feminino. Walter Trobisch, no seu livro Eu Amo Você, conta uma lenda muito interessante. E ele conta essa lenda baseado no primeiro casal, Adão e Eva. E ele então na lenda diz que quando Deus fez o homem dormir e faz a primeira cirurgia e dá a primeira anestesia na história, e tira da costela do homem e faz uma Miss Universo para ele, é bem verdade que só tinha ela. Entretanto, ele fica extasiado, e diz a Bíblia isso, né? Esta sim, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Aí começa a lenda do Walter Trobisch.
E diz que Adão então foi muito, muito feliz para casa, exultando de alegria. Mas uma semana depois, o Adão volta cabisbaixo, triste, meio macambúzio, e chega para Deus: oh Deus, eu vim devolver essa mulher para o Senhor, eu não dou conta, ela fala muito, chora por qualquer coisa, eu não consegui entendê-la. Aí diz a lenda que Deus perguntou para Adão: mas é isso que você quer? Você tem certeza? Tem certeza, é isso mesmo, não dou conta não. Diz a lenda que Deus: tá bom, você não quer, fica à vontade. O Adão voltou aliviado para casa, muito aliviado. Passada uma semana, lá vem o Adão, triste, cabisbaixo, surumbático, macambúzio, e diz: Deus, eu vim aqui pedir minha mulher de volta, eu não sei viver sem ela não, a minha vida ficou muito vazia, perdeu o significado. Mas é isso, Adão, que você quer? Eu falei: eu não posso viver sem ela não, eu preciso dela. Diz a lenda que Deus disse: então Adão, tudo bem. Adão voltou feliz da vida para casa. Passada uma semana, lá vem o Adão, triste, macambúzio, surumbático. Oh Deus, agora pensei bem, pensei melhor, eu não dou conta mesmo, agora eu vim devolver e é definitivo, não dá mesmo. Aí diz a lenda que Deus diz assim para Adão: Adão, você não precisa entendê-la, você precisa amá-la. Você está com dificuldade para viver com ela, você não sabe viver sem ela. Aprenda a amá-la, mesmo sem entendê-la. E assim começou a saga do casamento. Vejam vocês que o texto fala de imagens. Retomando as imagens, ele usa 3 imagens que ele vai afirmar para nós que eram coisas maravilhosas demais para ele. O que era maravilhoso demais para ele? O caminho da águia no céu. A águia voa nas alturas excelsas. A águia tem uma visão como talvez nenhum outro animal tenha. Nós temos dentro da nossa retina uma fóvea, um close, um zoom. A águia tem 3 fóveas. A águia enxerga um alvo a 1000 metros e vem com uma flecha em direção a esse alvo. Ele está encantado com a águia. Segunda coisa que ele diz que é maravilhoso demais é o caminho da cobra na pedra. Ela rasteja e não deixa rastro. A terceira coisa que ele está maravilhado é o caminho do navio no meio do mar. Ele está falando disso antes da bússola. Se engravam-se as águas revoltas dos mares encapelados, chegando a horizontes longínquos. Ele está maravilhado com isso. Mas a quarta figura diz: essa eu não entendo. Penso, reflito, torno a pensar, torno a refletir, não consigo entender. É o caminho de um homem com uma mulher, é o casamento. Isso é um mistério. É um mistério. Bom, então, pegando a ideia das figuras, das imagens, dos emblemas, dos símbolos, eu gostaria de sugerir alguns símbolos para nós buscarmos um pouquinho melhor entender o que é esse mistério do casamento. Então vamos lá, algumas imagens esquisitas, outras nem tanto, mas vamos às imagens que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente entender um pouquinho o casamento. Primeiro, casamento é igualzinho uma mala, velha, pesada, sem alça e sem rodinha. Pensa num negócio complicado. Antes de você censurar a imagem tão negativa que eu estou trazendo, eu quero explicar. Quando você vai se casar, você leva o seu enxoval, seus pertences, suas coisas. O marido leva, a esposa leva, e aí desembarcam no lar docilar e vão juntar tudo. Só que nessa mala você leva mais do que roupas, pertences, objetos, você leva também sua cultura, suas manias, suas idiosincrasias.
seus hábitos, suas tradições sagradas da família, coisas que vão incomodar algumas delas profundamente seu cônjuge. Algumas delas você vai conseguir se desvencilhar, outras você vai se agarrar a elas como uma tradição sagrada da família, que você tem que passar para as futuras gerações. Então, ao desfazer essa mala, vai sobrar muita coisa. O segredo é negociar o negociável, não negociar o inegociável, abrir mão e aceitar o que não faz parte da sua cultura, dos seus hábitos. Porque se cada um quiser impor sua própria vontade, seu próprio jeito, seu próprio gosto, suas próprias manias, sua própria cultura, sua própria tradição familiar, vai ter guerra, vai ter conflito. E o amor não é egocentralizado, o amor é outro centralizado. Eu não entro no casamento para impor minha vontade, eu entro no casamento para entender, acolher, aceitar o meu cônjuge. E é nessa reciprocidade que nós encontramos o denominador comum da felicidade conjugal. Eu estava em Vitória certa feita e vi uma coisa que é comum ver em qualquer cidade, mas aquilo me chamou a atenção naquele dia. Uma mulher que empurrava uma carroça cheia de quinquilharias, ferro velho, roupa velha, muita coisa. Mas o que me chamou a atenção não é o fato dela estar empurrando aquela carroça, é de estar empurrando aquela carroça como se ela estivesse empurrando as coisas mais importantes da vida dela. E eu fiquei imaginando que todos nós empurramos uma carroça, dos nossos hábitos, das nossas manias, da nossa cultura familiar, das nossas tradições sagradas, entre aspas. E ai de quem tocar nessas relíquias. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é aceitar o nosso cônjuge, renunciar a muita coisa, adotar coisas que talvez você não goste, mas você vai conviver, para que a relação conjugal seja mais fácil e você possa entender um pouco melhor. Vamos a uma segunda imagem. O que é casamento? Casamento é igualzinho uma conta bancária. Quem tem conta bancária aqui, levanta a mão. Todo mundo. Conta bancária. Para você ter uma boa conta bancária, o que é que precisa ter? Saldo. Saldo. Para ser uma boa conta bancária, você tem que depositar mais do que saca, certo? Se você tentar tirar mais do que tem lá, o que vai acontecer? Sua conta vai ficar no vermelho. E ao ficar no vermelho, você vai pagar juro. E se você continuar no vermelho, daqui a pouquinho eles vão fechar sua conta. Ou daqui a pouquinho seu nome vai para o SPC, o Serasa. Daqui a pouquinho você perde o crédito na praça. Daqui a pouquinho seu nome está mal falado como mal pagador. Daqui a pouquinho você está encrencado. Agora, se o casamento é como uma conta bancária, o que significa isso? Significa que eu devo sempre ter um saldo positivo no relacionamento, fazendo depósitos. Porque se você é um bom cliente no banco, e sempre mantém uma conta boa, se chegar uma situação de necessidade, o gerente você, vem cá, você é um bom cliente, o banco acredita em você, resolve o seu problema. Mas se você é aquele cliente que está sempre no osso, sempre no vermelho, numa crise maior, você não tem saldo, você não tem crédito, você não tem nome, você não tem socorro. Como é que se faz um bom depósito? Com palavras amáveis, com gestos nobres, com posturas generosas. Porque o que destrói um casamento, irmãos, não são os grandes problemas, são os pequenos problemas acumulados. A rotina, a mesmice, é ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano.
O casal nunca tem um tempo para ele mesmo. O casal nunca investe nele mesmo. Nunca saiu para ir num bom restaurante. E se não tem dinheiro para ir num bom restaurante, vai comer cachorro quente na esquina, vale do mesmo jeito. E se não tem nem dinheiro para sair para comer um cachorro quente, faz uma boa pratada de pipoca e senta lá no sofá. Não é o que você tem. A Bíblia diz que um prato de hortaliça onde tem amor é muito melhor que um banquete onde tem ódio. E você surpreender seu cônjuge, por exemplo, marido levando um buquê de flores para a esposa, sem ser aniversário dela, sem ser aniversário de casamento. Ou de você passar numa loja e dizer, lembrei de você, e não é o valor do que se dá, é o sentimento que se põe. O que é muito comum você escutar, e o pastor Arival é testemunha disso, e tem pastores aqui no nosso auditório e sabem disso, é que às vezes as pessoas só acordam depois que estão perdendo. Hoje eu recebi um e-mail enorme, de um jovem que o casamento está acabando. Quando ele acordou, parece tarde, a pessoa não quer mais. Então valorize, fazendo bons depósitos, mantendo saldo positivo na conta, para que essa conta nunca chegue no vermelho, e essa conta seja encerrada. Terceira imagem, o que é casamento? Casamento é igual a mala, casamento é igual a conta bancária. Terceiro lugar, casamento é igualzinho um jogo de tênis ou frescobol. Essa figura eu peguei de carona de outra pessoa. E vocês bem sabem que é igual um jogo de tênis ou frescobol, e o tênis e o frescobol são duas modalidades esportivas parecidas em algum aspecto e diferentes em outros aspectos. O que é parecido no tênis e no frescobol? São dois jogadores, duas raquetes, uma bola que vai, uma bola que vem. Isso é a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é que no frescobol você joga com um parceiro, no tênis você joga com um rival. No frescobol você joga para ter um tempo gostoso juntos, de comunhão. No tênis você joga para vencer o outro. No frescobol, se a pessoa te devolve uma bola quadrada, você se esforça para devolvê-la redonda. No tênis, você aproveita o erro do outro para lhe tirar da mesa ou da quadra. Casamento não é competição, casamento é cooperação. O projeto de Deus é far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a ideia é aquela que olha nos olhos, aquela que é coigual, ela que é aquela que está do lado. E feliz é o casal que entende isso, que caminha juntos. O marido às vezes acha que pelo fato de Deus o ter colocado como cabeça, que ele toma as decisões sozinho, sem pedir conselho, sem compartilhar com a esposa, e às vezes a esposa é a última a saber as decisões tomadas. Eu nunca me esqueço, um dia um casal, no meu começo do meu pastorado, já um casal maduro, a esposa me procurou e disse: pastor, eu não aguento mais, eu vou me separar. Graças a Deus não se separaram não, mas ela estava disposta a separar. Falei: por que, minha filha? Falei: meu marido compra, vende, troca, ganha, perde, eu sou a última a saber, sei nada. É como se eu não existisse, como se eu não tivesse nada para contribuir. Então o casal precisa, o ônus da decisão é do marido, mas é sábio o marido que escuta a esposa, até porque se acertou, os dois acertaram, se errou, os dois erraram, que se o cara errar sozinho, ele vai escutar, a não ser que na sua casa seja diferente. É muito curioso,
Eu li isso aí, eu achei muito engraçado, porque não sei se você já leu as estatísticas, dizem que o divórcio na terceira idade, na última década, cresceu estrondosamente. Você já parou para perguntar por que o divórcio está crescendo na terceira idade? Ou seja, na síndrome do ninho vazio? Porque há muitos casais que acabam convivendo e tolerando e empurrando a caminhada conjugal por causa dos filhos, né? Sacrifica-se a vida conjugal por causa dos filhos. Isso é um erro, no sentido de que a coisa não foi bem formatada. A relação principal dentro de uma família é a relação marido e mulher. Quando um marido ou quando uma mulher transfere a relação dela com o marido com ela, para os filhos, compensa nos filhos, ela está deturpando o casamento e está deturpando a formação dos filhos. Os filhos precisam saber que a prioridade da relação é entre pai e mãe, entre marido e mulher. Nada é mais importante para a saúde emocional dos filhos do que os filhos verem papai e mamãe convivendo harmoniosamente. Por outro lado, nada estraga mais a vida emocional dos filhos do que ver papai e mamãe brigando. Então, muitos casais, quando os filhos vão embora de casa, um olha para o outro e diz: mas quem é você? Às vezes, além de dormir com o estranho, está dormindo com o inimigo. Eu li recentemente uma história até engraçada, de um casal que fez 50 anos de vida conjugal, deram uma festa de arromba. No dia seguinte, a dona, com seus 70 e levar fumaça, arrumou a malinha e rachou fora de casa. Vamos embora. Por quê? Porque a relação conjugal não estava construída em cima do casamento, mas estava construída sobre os filhos. O casal se casa, os filhos chegam, os filhos vão, e o casal fica. O casal fica. Então, construir a relação familiar em cima dos filhos é um problema, porque no dia que os filhos forem embora, o casamento fragiliza. Então, casamento é frescobol, viu gente? Nada de tênis. Ok. Vamos a outro quadro, outra figura. Casamento é igual, o casamento precisa, melhor dizendo, de olhos abertos e ouvidos atentos. Olhos abertos, ouvidos atentos. Em que sentido eu estou dizendo isso? Quando Deus nos fez homem e mulher, Deus nos fez com características bem distintas. O homem é atraído por aquilo que ele vê. O homem já nasce com o farol aceso, farol alto. Não pense a senhora que seu marido não vai ver, ele vai ver. Ele é santo, mas ele vai ver. Se você falar para mim que não vai ver, você pode ir no médico que está com algum problema. Isso é inerente do ser masculino, ele é atraído pelo olhar. Já a mulher é mais atraído pelo ouvir. Ouvir. De vez em quando você toma um susto, você vê um cara feio que dói, casado com uma mulher belíssima, mas o cara tem uma boa lábia. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que a mulher precisa ser mais cuidadosa na sua apresentação pessoal e o marido tem que ser mais cuidadoso nas suas palavras. Nada machuca mais uma mulher do que um homem casca grossa, duro no trato. Palavras ásperas, palavras duras. Então, quando o homem é doce no falar, é meigo no falar, é gentil no falar, é educado no falar, é polido no falar, isso é algo que agrada a mulher.
E a mulher tem que ser cuidadosa na sua apresentação, inclusive dentro de casa. Porque imagine você, o santo homem está aí, na rua, trabalhando, aqui, ali, acolá, está vendo gente interessante toda hora, todo momento. E ele chega em casa, a mulher está com um bobe na cabeça, parecendo um disco voador. Ou imagine você, a santa mulher, ir dormir vestindo a camisa do político que perdeu a eleição passada. Ah, não dá, ué. Não combina. Esse irmão pode ser um santo irmão de oração na igreja, mas o abençoado olha, ele é atraído pelo olhar. Ah, pastor, mas isso não é espiritual. Não, é muito espiritual. Então um pijama de seda, um negócio chique, tem coisa melhor do que seda hoje, né? Seda está ultrapassada hoje, não está? É um santo investimento na sua vida espiritual. Porque tem homem também que vai dormir, que parece que o pijama dele é a lista de Schindler, é um negócio assim maluco, não dá, ué. Dá uma melhorada. Há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de casar, depois feche-os. Porque tem gente que fecha os olhos antes de casar, depois quer abri-los, aí já é tarde. Tem alguns mitos que as pessoas às vezes acham. Eu estou casada, estou casado, eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, então meu marido nunca vai se sentir atraído por outra mulher. Isso é mito. É mito. Infelizmente ou felizmente, foi Deus que nos fez assim. O homem olha. O que é triste que às vezes compara também, né? Agora, conselho importantíssimo. Isso aqui é vida ou morte, viu, gente? Nunca compare nem sua mulher, nem seu marido com outra pessoa, a não ser se for para dar uma levantada no moral do cara, ou da madame. Nada machuca mais uma pessoa do que o marido comparar a esposa dele com outra mulher, para elogiar a outra, e dar uma rebaixada na estima da sua esposa. Isso não se faz. Não se permite. Vamos a outra figura. E eu estou de olho no relógio. Cuide das primeiras coisas primeiro. Eu li esse livro em 2001. Não estava em português. The First Things First. As primeiras coisas primeiro. O que é importante nisso? É que todos nós lidamos com o chamado urgente e importante. Tudo que bate à nossa porta tem o carimbo de urgente. Cara de shampoo, churrasco é urgente. Tem aniversário de criança, chama você, é urgente. Tem uma festinha não sei aonde, é urgente. Os amigos de trabalho chamam para uma programação, é urgente. Mas nem tudo que é urgente é importante. O problema é quando você sacrifica o importante no altar do urgente. O que é importante? Deus é importante. Seu cônjuge é importante. Seus filhos são importantes. A igreja de Deus é importante. É preciso ter este equilíbrio. Porque se você for atender tudo aquilo que as pessoas querem botar na sua agenda, e dizendo que é urgente, você vai sacrificar aquilo que é importante. Eu vou ilustrar isso. Certa feita eu recebi um casal no meu gabinete pastoral, e esse casal estava com 15 anos de vida conjugal, e eles tomaram uma decisão logo no começo do casamento: nós vamos trabalhar, ralar, dar o melhor, o máximo, para que em 15 anos a gente tenha um bom pé de meia e possa ter uma vida mais tranquila. E assim fizeram.
Maria trabalhava das 6 da manhã às 4 da tarde, e ela saía de casa às 5 da tarde, chegava às 10:30 da noite. 15 anos. O rosto que cada um via não era do cônjuge, o perfume que cada um sentia não era do cônjuge, as palavras que cada um ouvia não era do cônjuge. Eles conseguiram o dinheiro que queriam, mas depois de 15 anos eles se separaram. Por quê? Dinheiro é importante? É importante. Mas eles sacrificaram o importante no altar do urgente. O casamento é mais importante. Relacionamento é mais importante. Me permita um segundo exemplo. Imagine você, um menino chegando em casa, todo feliz, corre para o pai e diz assim: ô papai, eu estou fazendo aqui meu exercício da escola, e eu não estou conseguindo entender essa conta aqui da matemática que passaram, o senhor pode me ajudar? Achando que o pai vai ficar todo feliz. Claro, meu filho, vamos junto, vamos trabalhar aqui, vamos ver, vem cá. O pai diz: menino, não tem tempo agora não, se vira aí, liga para a sua professora, liga para o seu colega. 5 minutos depois, o telefone toca, e o pai atende, e gasta meia hora ao telefone. E o menino começa a pensar: puxa vida, mas meu pai não tinha tempo para mim, mas ele gastou meia hora no telefone. Os amigos têm mais espaço na agenda do meu pai que eu, ou o trabalho é mais importante para o meu pai do que eu. Amanhã esse menino vira um adolescente, e amanhã vai ter suas tensões e conflitos. A quem ele vai procurar? Com quem que vai conversar? Ou às vezes há pais que são exigentes demais e não temperam advertência com encorajamento. Vou pegar outra ideia. Imagine que o menino chega todo feliz e diz: papai, eu tirei 9 na prova de matemática. E o pai olha para o menino e fala: quando você vai tirar 10? O menino sai murchinho. Eu nunca vou atender a expectativa do meu pai. Quando o pai poderia ter dito outra coisa: ô meu filho, parabéns, que maravilha, eu acho que você tem cancha para tirar 10 na próxima. Então, às vezes é a questão da abordagem. Eu não sei se vocês assistiram o filme, lá é um filme antigo chamado O Advogado do Diabo. É um filme terrível, mas tem algumas lições morais muito interessantes. E o ponto básico do filme é o seguinte: é que a pessoa, quando quer ficar rica, a Bíblia diz isso, que cai em muitas tentações e ciladas, né? E o camarada vai rompendo valores, princípios na vida, na família, no casamento, e aí ele alcança o sucesso financeiro, mas o preço foi alto demais. O pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério muito voltado para a família, disse que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso. Eu fico olhando, por exemplo, a história do nosso irmão, que hoje está sendo lançado um livro aqui, né, pastor, do Davi. E o Davi construiu um império. Davi foi mais do que rei de Israel. Davi construiu um império e perdeu a família. E a sensação que eu tenho é que Joabe, por exemplo, tinha muito mais acesso a Davi do que os filhos dele. Se nós não construirmos isso, irmãos, o que vai acontecer é que o urgente vai tomar o lugar do importante. E depois nós vamos chorar por essa falta de prioridade. Mas me permita mais uma figura, e eu paro aqui. O mito da grama mais verde. Alan Peterson escreveu um livro fantástico com esse título, O Mito da Grama Mais Verde. E essa sensação é comum no ser humano. A gente sempre pensa que a vida do outro está melhor que a nossa.
A casa do outro é mais arrumada que a nossa. O carro do outro é mais potente do que o nosso. O cônjuge do outro é mais interessante do que o nosso. O jardim do outro está mais verde do que o nosso. O pomar do outro tem frutas mais doces do que o nosso. E aí a gente entra com aquela situação da Eva, de um espírito de insatisfação. O jardim já não é jardim mais, é uma prisão. Ou a gente entra com aquele sentimento do pródigo, a casa do pai já é chata, o negócio é lá no país distante que a coisa está rolando. De repente você não está feliz com a sua casa, você não está feliz com o seu carro, você não está feliz com a sua profissão, você não está feliz com o seu salário, você não está feliz com a sua mulher, você não está feliz com o seu marido, você não está feliz com os seus filhos, você não está feliz com a sua igreja, porque há uma insatisfação dentro de você, e você acha que o outro é que tem o melhor, e a gente começa a esticar o pescoço, para olhar por cima do muro. Alguém já disse com muita razão que essa ideia de querer desprezar o que você tem para cobiçar o que você não tem, ou sentir-se inseguro no casamento, por exemplo, levantando muros mais altos, é tolice. O que você tem que fazer é melhorar a grama do lado de cá do muro. Melhore a sua grama, porque nenhum casamento aguenta uma pessoa controladora, camisa de força, ninguém suporta isso. Segundo, ninguém fica com ninguém por dó. James Dobson trata disso, quando ele fala o seguinte: 90% dos casais que entram numa crise conjugal erram nesse quesito, porque qual a tendência? De se vitimizar, eu não sei viver sem você, eu não posso viver sem você, eu não consigo viver sem você, e aí se humilha, se arrasta, a autoestima vai lá para o chão, e isso não atrai, isso afasta mais ainda, porque ninguém fica com ninguém por dó. Então nessa hora é hora de você investir em você, levanta a cabeça, põe o pé na estrada, entenda que a única pessoa necessária para você ser feliz é Jesus. Põe o pé na estrada, porque a única coisa que pode mexer com essa pessoa é o medo de perder você. Se ela não tinha medo de perder você, porque não tinha nada mesmo. Então, no mito da grama mais verde, é muito importante compreender isso. Melhore a situação, invista no seu casamento. Quer ver uma estatística? Eu peguei essa estatística quando escrevi o livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Eu escrevi esse livro nos Estados Unidos, lá tem estatística para tudo. Então eu peguei essa estatística em 2001, ela deve ter mudado para pior, mas naquela época, 2001, 70% das pessoas que se divorciaram e casaram de novo, 70%, claro, tem 30% de exceção, 70%, depois de 10 anos, no segundo casamento, descobriram que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Ou seja, a solução não necessariamente era a separação, mas o investimento no casamento. Então melhore a grama do lado de cá. E eu quero concluir dizendo que essa ideia do mito da grama mais verde, de levantar cercas e muros mais altos, ela gera uma coisa que nós chamamos de ciúmes, e ciúmes é uma doença, com 3 sintomas. Primeiro, a pessoa ciumenta, ela vê o que não existe. Segundo, uma pessoa ciumenta, aumenta o que existe. Terceiro, uma pessoa ciumenta, procura o que não quer achar. Uma pessoa ciumenta, se vê o cônjuge conversando com alguém no pátio da igreja, ela acha que já tem alguma coisa ali. Se vê o marido ou a mulher cumprimentar uma outra pessoa do sexo oposto, já acha que tem um caso.
O cônjuge chega em casa, vai se ver a lapela da roupa, se tem batom. Pastor Erival e eu estávamos perdidos, né? Todo dia tem vários tons de batons na lapela do paletó, ao chegar em casa. Vai olhar o celular para ver se tem algum telefonema, não sei para quem. Como diz a música, vai olhar se tem um fio de cabelo no paletó para ver se tem alguma situação. A pessoa ciumenta, ela não vive, ela é atormentada, ela vive desesperada, ela é insegura. Então, é preciso investir no casamento, ter paz na alma, ter segurança, amar o cônjuge, cuidar do cônjuge, abençoar o cônjuge, respeitar o cônjuge. Se errar, pedir perdão para o cônjuge, recomeçar todo dia. E aí esse mistério que o sábio disse, eu pensei, mas é demais para a minha cabeça. E Deus não disse, você vai entender também, não, você vai amar. Se você não entende, ama, cuida. É isso que Deus requer de você e de mim. Espero que a nossa casa seja um lugar de vida, que o nosso casamento seja um lugar de celebração, e que a glória de Deus encha a nossa casa. E eu quero concluir com Hebreus 13:4, que diz assim: digno de honra entre todos é o matrimônio, e o leito sem mácula. Leito aí não é cama, leito aí é relacionamento conjugal, relacionamento íntimo entre marido e mulher, sem mácula. Então, o casamento é digno de honra pelo próprio Deus, foi instituído por Deus, é mantido por Deus, é preservado por Deus e é galardoado por Deus. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.